Olá, ouvinte, internauta do Jornal Alerta Geral. Vamos começar a nossa conversa aqui com o jornalista Beto Almeida, falando sobre um assunto que mexe com a vida de todos os cearenses. O isolamento social como medida para evitar a propagação da Covid-19 no Ceará terá, a partir da próxima segunda-feira, regras mais brandas. O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira a renovação do decreto que trata do isolamento e a reabertura gradual de atividades econômicas, começando pelos setores da indústria química, construção civil e comércio. Uma das últimas atividades a serem reabertas é a área do ensino, público e privado. A reabertura da economia será acompanhada pela área de saúde com monitoramento sobre o surgimento ou não de novos casos de pessoas afetadas pelo coronavírus. Após a primeira etapa do funcionamento das atividades na indústria, no comércio, na construção civil, outros setores passam também a funcionar. A nova etapa das ações de combate ao coronavírus, jornalista Beto Almeida, é marcada após 2 meses e meio pela volta de milhares de cearenses aos seus postos de trabalho. A reabertura da economia alegra os empresários e exige um esforço redobrado das autoridades de saúde para garantir o bom funcionamento da rede pública de postos de saúde. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Esta primeira semana, Luciano, que começa a partir de segunda-feira, o governo e a prefeitura vem chamando, de fase de transição. É aquele período em que as atividades, aquelas primeiras atividades retornam, mas com um número limitado de funcionários, com um horário limitado de funcionamento. O próprio prefeito Roberto Cláudio diz o seguinte, que são atividades específicas e que, na realidade, no entendimento dele, pouca coisa muda agora, por exemplo, na segunda-feira já. Porque, primeiro, o decreto de isolamento social em Fortaleza vai continuar. Faltam os detalhes dessa prorrogação desse decreto. O que vai mudar efetivamente, já que nós não teremos mais o lockdown, que é aquelas restrições mais severas a deslocamento, ao funcionamento das atividades como um todo na cidade. Mas o isolamento social vai continuar, sendo permitido apenas para o retorno dessas atividades desta primeira fase que você já citou, da construção civil, por exemplo, e outras que estão consideradas nessa primeira fase agora como transitórias. O prefeito Roberto Cláudio disse uma coisa também, Luciano, que é bom que se diga, que a qualquer momento isso pode ser interrompido, claro, porque nós estamos trabalhando aí com uma variável. Que variável é essa, Luciano? Essa retomada, ela só vai engrenar de fato da atividade econômica em todos os setores se houver critérios na questão da saúde. Se essas questões todas da retomada da economia não afetarem, por exemplo, o aumento novamente do número de casos de coronavírus. Não é que eles tenham reduzido efetivamente para valer de forma significativa, mas estão sinalizando nesse sentido. Então tem que ser uma retomada gradual, uma retomada de certo modo muito responsável e principalmente as demais pessoas que ainda não estão liberadas para trabalhar, Luciano, ter que manter esse cuidado de se manter no isolamento. Aqui vale ressaltar uma coisa, nem todo mundo está, por exemplo, eu estou falando todo mundo, os cientistas, por exemplo, veem com bons olhos a retomada, pelo menos nos casos onde há o epicentro da pandemia, como é o caso de Fortaleza, por exemplo, nem todos veem com bons olhos essa retomada. Por que eu estou dizendo isso? Tem aquele cientista, o Miguel Nicoleles, Luciano, que ele é o coordenador da comissão científica do consórcio Nordeste, que reúne governadores da região Nordeste. E ele tem uma opinião. Ele acha que ele é crítico à flexibilização das medidas agora, de retomada gradual da atividade econômica. Ele diz que o momento, em português bem claro, não é hora de abrir nada. Mas essa é a opinião do Nicoleles. A questão toda, é que existe uma pressão muito forte realmente para a retomada de determinados setores e não tem agora como recuar. É saber e torcer para que essas atividades elas retomem sem que isso impacte também
na retomada dos casos de Covid. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, colocou um pé no freio da ânsia dos dirigentes das escolas particulares que estavam programando a volta das aulas presenciais a partir do dia 17 de junho. Tanto na área particular quanto no ensino público, a reabertura entra na fila de espera e será um dos últimos setores a voltarem porque geram muita aglomeração. Aqui é preciso renovar a paciência entre os pais e os estudantes e, ao mesmo tempo, é preciso se exigir que as escolas particulares ofereçam conteúdo de qualidade nas aulas online. Escolas particulares, jornalista Beto Almeida, que continuam na guerra judicial para derrubar qualquer desconto nas mensalidades, voltam somente na última etapa do fim do isolamento social. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Escolas Particulares do Zenô, que é o professor Ayrton Oliveira, tinha divulgado realmente o interesse de retomar as atividades presenciais nos colégios já no dia 17 de junho. Isso com ensino infantil, alunos do terceiro ano do ensino médio e tal. Segundo ele, o projeto era o retorno atingir aí algo em torno de 15% a 18% de 4.972 escolas particulares aqui no estado do Ceará. E ele, de certo modo, lamentou, achou ruim que isso não esteja acontecendo já como estava previsto, né? Que fique realmente apenas para o mês de julho, porque, segundo ele, a inadimplência que acontecia antes da pandemia nas escolas girava em torno de 13%. Em abril, chegou a 48%, segundo ele, mas algumas escolas o índice chega até a 75%. Ou seja, se isso se configura realmente verdade, leva qualquer estabelecimento à falência, não tenha dúvida. Mas tem uma preocupação aí do governador Camilo Santana que está coerente com a preocupação dos pais do Zenô, que é exatamente o retorno tranquilo dos alunos para uma atividade que nas escolas reúne grande aglomeração. Aglomeração dos próprios estudantes de sala de aula, no recreio, com professores, com servidores, os funcionários da parte administrativa. Então, o governador Camilo Santana já tomou essa decisão, contrariando mesmo a vontade das escolas, somente em julho. Será a quarta e última fase em que as escolas, então, tanto do ensino privado como do ensino público, é que voltarão às suas atividades presenciais. Olha, Luzenô, eu como pai confesso para você que essa é a atitude mais sensata, mais correta a ser tomada. Os colégios agora têm que realmente se desdobrar neste momento para garantir qualidade do ensino à distância. Eu sei que é um desafio para os professores, inclusive também para os alunos e para os pais, e na outra ponta, Luzenô, aprender a negociar a redução nas mensalidades. É necessário. O sacrifício é de todos.